Olá, estamos aqui com mais um Clipping eletrônico, espaço aberto aí para debater ideias e assuntos polêmicos, ajudando você, telespectador, a formar a sua própria opinião, né? E hoje o nosso tema não diverge dos demais dias. Tem um nome estranho, mas que indica um grave problema social. Vamos falar sobre o bullying. A palavra vem do inglês e se refere a atos de violência psicológica ou física cometidas por uma ou mais pessoas contra outra ou outras. Na maior parte das vezes, a vítima não tem como se defender e carrega sequelas psicológicas por toda a vida, por não conseguir esquecer as situações de humilhação ou agressão. Mas tem quem ache exagero também, né? E reclame aí porque ganha um apelido mais forte ou porque é discriminado pela turma, né? Para falar sobre esse assunto, bullying, nós convidamos o psicoterapeuta, professor, escritor, palestrante, Léo Freiman. Tudo bem, Léo? Seja muito bem-vindo. Você que é mestre em psicologia escolar pela USP, não é isso? Tudo bom, prazer estar aqui com você. Antes de mais nada, é muito importante a gente esclarecer que bullying significa malvadeza. É uma diferença muito grande entre a brincadeira, que é bom para os dois lados, e a malvadeza, que é boa só para um ou para um grupo, em detrimento da saúde até emocional do outro. Existe uma área do cérebro que é a responsável pela agressão física, né, um tapa na cara, é a mesma área responsável e é ativada quando tem um xingamento. Então é por isso que tanto faz um tapa na cara, um beliscão ou um olhar torto ou um mau apelido. E é por isso que isso traz consequências danosas para o cérebro e até emocionalmente essa criança pode deixar de se desenvolver a contento. Isso vem aumentando muito porque as crianças hoje crescem em famílias menos numerosas, pais cada vez mais omissos, mais autoritários ou mais permissivos. E nós vamos saber detalhes também, saber o que pensa ele que está conosco, o publicitário Marcos Calazans. Marcos, que é comunicador de rádio há 18 anos, já passou pela Globo, pela Capital. Atualmente ele comanda o programa de debates Microfone Aberto na rádio Trianon 740M. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querida. Eu vou dizer uma coisa para você. Bullying, para mim, pessoalmente, era um utensílio doméstico que você punha café. Esse é o bullying. Eu acho que nós estamos vivendo uma época que a vida está muito chata. Por quê? Porque ninguém pode falar mais nada de nada, não pode fazer mais coisa nenhuma, tudo magoa o eu do ser humano. Está uma chatice. No meu tempo, no seu tempo, no tempo do telespectador, a gente ia para a escola e tinha a gozação da molecada, porque criança, o que você menino, era na época? é ruim. Conta. Eu nem lembro qual era a gozação que faziam. De certo, alguma faziam. Mas eu não lembro. E todo mundo levava isso, fazia parte do dia a dia para você crescer como ser humano, psicologicamente, saber enfrentar as dificuldades da vida. Agora não. Agora você não pode mais mexer com nada, não pode mais falar nada, porque você vai acabar atrapalhando o futuro psicológico. Eu acho isso uma chatice. Ô, Léo, você falou que age no cérebro, mas também não faz parte desse amadurecimento você reagir? Porque a vida vai te impor isso ao longo da sua história? Lili, existe essa coisa de no meu tempo. Para mim, eu acho que a gente tem que entender que o nosso tempo é o hoje, é o aqui ou agora. Não dá para comparar o que a gente tinha de violência, de trânsito, de preço ou de poluição há 20, 30 anos atrás, queria trazer para agora. Antigamente a gente tinha pais e mães que quando a gente chegava de zoar na escola, colocava a gente no eixo, tinha um respeito pro professor, tinha uma instituição social e cultural que nos construía e a gente tinha muito mais tempo para conviver, famílias mais numerosas. Hoje, como eu estava falando, tem pais muito mais permissivos, amiguinhos. Hoje, tudo é jogado na escola, a criança passa muito tempo ali, se sente invisível em casa, que é inclusive o ponto mais forte que eu estou trazendo aí no livro, né? O adolescente chega na adolescência sem se sentir visto e aí não vê o outro, e aí entra a violência. Existe uma diferença muito grande de brincar, um apelido ou outro, um xingamento, até uma agressão física eventual, que faz parte do convívio, mas quando isso é constante, com uma figura que não sabe se defender, quando eu não torno o outro sequer visível e sou indiferente ao outro, isso entra numa categoria. O bullying acontece em que faixa etária? Na criança, na sua opinião, ou mais no adolescente? Eu acho que começa, a impressão que eu tenho, eu não sou estudioso do assunto,
Mas a sensação que eu tenho é que acontece mais na criança. Porque criança é ruim, é malvado. Não é? Sempre foi e será sempre. Se você diz para ele não pôr o dedo, ele mas não tenha dúvida. E vai, tem o menininho na classe que tem uma orelha abanada, pronto, vai. É assim que funciona. A vida inteira foi assim. Agora, eu concordo com o Léo quando ele diz, e aí é que eu acho que também é verdade, o problema não é bullying nenhum. O problema é a família, são os pais que perderam a rédea. Esse é o ponto. A instituição família, não é que ela acabou e nem deve acabar e nem pode acabar. O dia que acabar a família, está tudo liquidado. Nós temos é que colocar regra no mundo. O mundo cansou de viver sem regra. Não dá mais. Cada um só olha para o seu próprio umbigo e que se dane o outro. É aí que começa a brincadeira. Concordo com ele. Deixa eu mostrar aqui o livro. Vou mostrar novamente. Meu filho chegou à adolescência e agora... Não é? Por Léo Freiman. Esse livro você indica para educadores, para pais, para filhos, para a família inteira? Para quem que você indica? Para além de todos esses públicos, profissionais da área religiosa, comunidades carentes, porque lá eu falo justamente da importância do pai participar da educação escolar do filho, de que quem educa não é só o pai, a mãe, a avó, tio, é toda uma comunidade. E que se um jovem não tiver um bom projeto de vida, não tiver um sentido para a sua vida e não for bem cuidado ao longo da sua vida, não para querer ter só, mas para pertencer, para construir relações saudáveis, ele vai ser uma pessoa provavelmente doente do ponto de vista da alma, vazia, triste, vai tender a agredir os outros e vai cair num panorama cada vez maior que a gente vê hoje, de apatia, de indiferença, que é a frase que eu ouço nas escolas: meu filho não quer nada com nada, e agora? Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, porque me causou muita curiosidade, porque ele tem um capítulo no livro dele falando dos tipos dos pais. Quantos filhos você tem, Calazans? 3. Não, de coração, porque você já criou um monte também, fala aí. Já criei mais. Ele não gosta de contar, mas porque a mão direita faz, a esquerda não quer saber, não precisa saber, mas eu conto. É que durante 10 anos, além dos meus 3, eu cuidei de 12 oriundos da FEBEM. Isso. Então eu acho que eu tenho alguma estrada para poder falar. Olha aqui, ó, tipos de pais. Pais negligentes, permissivos, autoritários. Autoritários a gente já conhece. Você é qual desse aqui? Ou era todos ao mesmo tempo? Eu acho que era tudo, era um mixer disso tudo. Disso tudo, né? Eu quero que você explique pra gente, Léo Freiman, o que é o pai negligente? O pai negligente é o que não tá nem aí, é o que vai na reunião da ausente, escola, né? Ausente total. Ele não sabe nem o ano que o filho tá, é aquela mãe que não sabe o que a filha gosta, porque quem cuida é a babá, é a tia, a avó. São essas mães de 30, 35 anos que é minha carreira, que quem cuida é a avó. Isso gera uma sensação de abandono tão terrível na criança que ou ela vai tender a se autodestruir, ou se machucar, se ferir, abandonar a escola, ou vai fazer isso contra o outro. Porque a pior dor de um ser humano é justamente o abandono. E infelizmente a gente tem pesquisa hoje no Brasil que mostra que só 34% dos pais são participativos, ou seja, combinam o afeto e a firmeza. O que é um pai permissível? É o pai amiguinho, é o pai brother, é o pai bacana. Que diz vai assim, pra balada junto, que vai pra balada junto, quer ficar com a amiguinha da filha. Você acredita que eu já ouvi isso? Eu não duvido. Vamos fumar maconha junto. Não, se meu filho tá nessa, eu vou com ele, porque eu sou um pai que eu participo com ele. Mas escuta, mas e aí? Exatamente, esse é o ponto principal do livro. E a criança tem que sentir que o pai tá lá para dar a bronca, para colocar o limite e para dar o carinho. Quando é muito carinho demais, cria uma criança mimada, super protegida, uma criança que não vai estudar, uma criança vai ficar viciada, é outro capítulo que tem no livro, fica viciada em ser atendida. Aí a criancinha com 8, 10 anos dando na cara da mãe, cala a boca, fica quieta, essas crianças que não param em restaurante, e aí manda pro terapeuta, manda pro nutricionista, manda pra babá, manda pra escola, como se a gente pudesse dopar a criança de algo que lhe faltou, que é um afeto consistente. E como dizer isso para esses pais, quando você está frente a frente com esse pai que você já fez o diagnóstico que não é a criança, o problema é o pai? Eu digo aqui, senhor pai, o senhor está viciando o seu filho em ser atendido. Hoje a neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, mostra tudo que a gente tem como construção de hábitos gera uma forma do cérebro funcionar. Quando eu sou treinado a ser atendido sempre, eu baixo o meu limiar de frustração, me torno uma criança impossível. Isso significa uma criança viciada em ser atendido. Não tem nada pior do que isso, porque é a dependência do outro. Como é que eu vou depois me tornar um ser empreendedor? Como é que eu vou abrir um negócio? Como é que eu vou sequer pensar em prestar um vestibular? Isso é um crime de negligência
Isso é muito sério, isso gera prejuízo na saúde mental, emocional e social, porque Deus me livre de ser atendido por um médico nesse ponto de egoísta. Deus me livre de ter um arquiteto construindo minha casa que não me olhe, não me note. Então a gente tem que entender que criar um filho é um projeto social, Lili. O filho que eu coloco na rua afeta você. O filho que o Calazans criou me afeta. Sociedade significa uma teia de pessoas que se completam. E não tem essa coisa de é fácil ou difícil. Em educação, o que é difícil fazer, vai ser mais difícil se não fizer. Você falou num tema que hoje é fato, né, Calazans, que cada vez mais as mulheres se ausentam de casa. E tem uma teoria que é assim, ó, mais vale a qualidade do tempo que você passa com o seu filho do que o número de horas sem qualidade que você poderia dispor. Isso é bom para aliviar a culpa das mães. É tudo bobagem. Mentira, fui orientador educacional 6 anos no Colégio Renascença, no Porto Seguro. Sou psicoterapeuta há 20 anos. Sabe o que seu filho fala lá no consultório? Minha mãe não está nem aí, então para que eu vou me virar? Mas pera um não pouquinho, tá pera um aí. pouquinho, Léo. Pera, são duas coisas diferentes. Eu tô a cavaleiro também para falar sobre isso, porque meus pais sempre trabalharam, meu pai e minha mãe. Eu ficava com minha avó, nós, a família, ficávamos com minha avó em casa, cujos pais trabalhavam muito. Os dois eram funcionários públicos e nunca foram ausentes. Tem uma diferença grande nisso. O que é, na sua opinião? Primeiro que filho não vem com manual de instrução. É. Ninguém que você ganhou um filho, vem lá, manual de instrução, faça assim, não tem. Você vai errando e acertando e aprendendo no decorrer do processo. Acho que o papel dos avós é muito importante, coisa que não se dá mais valor hoje. Hoje tem criança chutando a perna da avó. É verdade. Sabe? E aí vai pro psicólogo. Tinha que tomar uma bifa no meio da orelha na hora. É verdade, pô. É verdade. Não, mas não pode, porque daquele. Desculpe, eu tô meio enjoado desse negócio, porque, na verdade, o que as pessoas querem é meio que um pouco voltar para trás. E o que é voltar para trás? Voltar para trás é você respeitar a família, é você ter conceitos sérios, é você assistir como eu assisti no Jogo do Brasil, agora, esses dias atrás, o estádio inteirinho cantando o hino nacional. Eu chorei, fiquei emocionado. E é verdade. Quantos anos você não via isso? Isso não é ser velho, ser antigo, ser coisa nenhuma. Você ter valores. É ter valores, porra. Sabe? É não ser um estúpido. Nós estamos criando uma geração que eu não sei quanto tempo a gente vai levar para resgatar essas gerações. Exatamente, mas o Calazans falou um ponto. Eu tenho um parente, e não interessa se é a mãe ou é o pai, ou é um tio, ou é um vizinho, mas eu tenho um adulto que se importa, que me olha, que me nota. Então não é o pai ou a mãe, é ter um adulto, ter um parente, ter uma rede social que cuide de mim. Alguém que me diga que eu tenho valor, mas alguém que diga que o mundo não é para mim. Porque aí concordo com você totalmente. O que a gente precisa tomar cuidado é com essa ideia do tempo de qualidade do pai e da mãe que querem ir para academia, querem brincar, terapia, curso de uísque, vou fazer MBA, vou fazer não sei o quê. E aí, em nome disso, larga com o pai e com a mãe e inverte papel. Que antigamente era assim, o avô e a avó curtiam, estragavam os netos. E o pai e a mãe educavam. Hoje é o contrário. Fica pro avô e pra avó pagar, educar, buscar nos filhos. E um monte de pai folgado e sem limite. Sabe aqueles pais que o Samitiba falava há 20 anos, que eram adolescentes sem limite? Hoje esses pais se tornaram pais. Então não é a criança hoje que está sem limite, são os adultos. Nós que precisamos tomar vergonha na cara, precisamos entender que isso é um vício, isso é sério, gera prejuízo social, moral, ético e até profissional para o filho. E a gente entender que é preciso construir um projeto de vida. E falar em projeto, deixa eu mostrar isso aqui, que é o seu grande diferencial no mercado, que eu falo para todo mundo, que muito me orgulha, porque eu vi nascer esse projeto seu. Metodologia de orientação profissional, empregabilidade e empreendedorismo, que significa o quê? Isso é uma coleção de livros didáticos. Hoje a gente comemora 100 escolas já adotando, desde escolas de risco da prefeitura até escolas AB, para ensinar um aluno 3 questões: autoconhecimento, escolha profissional e empreendedorismo com educação financeira, para que essa criança cresça ao longo da sua vida escolar, se conhecendo, percebendo as opções profissionais que tem no mundo e entendendo que ser um empreendedor é um dever ético. Trabalhar bem, trabalhar pela sociedade, que ela crie habilidades de convivência, para que ela crie habilidades para ser feliz, para ter saúde e para fazer das próximas gerações um país ainda melhor. E aonde você coloca isso no currículo da escola? Então, existe uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
hoje já fomenta esse trabalho dentro da grade curricular. Tanto que hoje, no Colégio Guilherme Dumont Vilares, aqui em São Paulo, eu trabalho. Então tem lá matemática, física, projeto de vida, história. E essas 100 escolas que adotam, algumas adotam já na grade curricular, justamente que a gente tem uma obrigatoriedade da lei. Inclusive, em dezembro passado, o ex-presidente Lula sancionou 2 projetos de lei de educação financeira e de empreendedorismo